Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje a nossa receita aqui no canal é um croissant caseiro recheado com queijo parmesão. É uma opção maravilhosa, deliciosa para um café da manhã ou mesmo para um lanche da tarde. Gente, aproveita para se inscrever no canal e também já vai deixando aquele like. Agora sim, vamos aprender a fazer juntas essa gostosura? Vem comigo! Então, para nossa receita, vamos precisar de água, fermento biológico, açúcar e farinha de trigo. Importante que nós vamos começar fazendo a esponja, tá? Esse processo é um pouquinho diferente. Então, numa travessa, numa vasilha, nós vamos colocar o fermento, a água morna, o açúcar e vamos dissolver bem esse fermento para nosso croissant não ficar com gosto e nem cheiro de fermento. Então, quanto mais dissolvido ele estiver, melhor vai ficar. Em seguida, nós vamos acrescentar a farinha. A quantidade dos ingredientes, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então não se preocupe. Vamos dissolver bem essa farinha também. Importante que não fique nada empelotado. E vamos mexendo. Depois, quando estiver assim, nós vamos colocar essa esponja para descansar, para ela dobrar de tamanho por mais ou menos uns 20 minutos, ou até que você perceba que ela realmente se tornou uma esponja, ela fica com uma aparência esponjosa. Exatamente assim, olha. Essa eu deixei exatamente 20 minutos descansando, coberta. Então, nós começamos acrescentando a essa esponja o leite, o sal. Lembrando que o sal tem a quantidade certa, mas é opcional. Só tomar cuidado porque como esse croissant nós vamos rechear com parmesão, e o parmesão já é bem salgado, tem que tomar um pouquinho de cuidado no sal. Depois de colocar o leite e o sal, nós vamos colocar aos poucos a farinha. Esse é um processo que também não precisa ser feito muito rápido, porque é importante já deixar essa massa bem trabalhada, bem lisinha, porque também ela não é uma massa que nós vamos ficar sovando muito tempo, então você ganha um certo tempo aí quando você mistura bastante antes esses ingredientes. Vamos colocar o restante da farinha agora, já dá para colocar. Agora a gente tem que colocar a mão na massa e vamos começar a trabalhar essa massa, incorporando bem a farinha aos demais ingredientes. Olha como é que ela vai pegando a consistência. Nesse ponto, a gente já pode tirar e amassar na mesa. Vamos trabalhar um pouquinho, vamos sovar. No finalzinho, quando ela já fez essa bolinha que não está grudando mais, então nós vamos acrescentar a manteiga. Essa manteiga, ela não é gelada, tá? E também não é derretida, é um ponto que a gente chama de ponto pomada. E vamos trabalhar essa massa, é o tempo de incorporar e sentir que a manteiga ela foi bem dissolvida, que ela incorporou bem na massa. Feito isso, nós vamos colocar então essa massa para descansar por 30 minutos. Vamos cobrir e deixar numa travessa. Vamos deixar por 30 minutos ou até que ela dobre de tamanho. A minha aqui ficou exatamente 30 minutos. E olha só como é que ela ficou linda, gente. Como que cresceu. Mais que dobrou de tamanho. Vamos colocar um pouquinho de farinha na mesa e vamos fazer essa massa voltar ao seu estado inicial da fermentação. Importante tirar todo o ar dessa massa. Depois que nós tirarmos todo o ar da massa, o que nós vamos fazer? Dividir essa massa em 9 porções. Vou mostrar para vocês como é que se faz. Você corta em 9 porções iguais. Eu pesei para ficar bem igualzinho o peso delas, mas se você não quiser, não precisa pesar. Aí nós vamos bolear a massa, vamos transformá-la numa bolinha. Vamos fazer isso então com as 9 partes da massa. A
gente pode deixar em cima da bancada mesmo. Vamos deixar essas bolinhas então descansarem, gente, por 10 minutinhos cobertos com um paninho de prato. Depois que elas descansaram, então nós vamos enfarinhar a mesa e vamos abrir como se nós estivéssemos abrindo uma massa de pizza, no sentido redondinho assim, ó, como vocês estão vendo. Importante que pro croissant ele ficar com uma massa bem folhadinha, quanto mais fino vocês conseguirem deixar essa massa na hora de abrir, melhor. E não precisa ter medo de abrir não, porque não é uma massa que rasga, tá? É uma massa maravilhosa, ela é bem elástica. Então você vai conseguir deixar ela bem fininha mesmo. Feito isso, nós vamos usar uma assadeira, eu tô usando até uma de pizza mesmo. A gente dá uma enfarinhadinha embaixo e vamos começar a fazer a nossa pilha de massinhas. Então a primeira massinha tá ali, aí nós vamos com as costas de uma colher, vamos passar uma manteiga em temperatura ambiente. Pode ser manteiga, pode ser margarina. Lembrando que o parmesão já tem sal, a massa também tem sal, então eu estou usando uma manteiga sem sal, tá? Para não correr risco de ficar um croissant muito salgado. E vamos colocar também o parmesão. Um pouquinho de parmesão espalhado por toda a superfície da nossa massa. E vamos repetir então esse processo com todas as 9 bolinhas. Vamos abrir mais uma vez. Passar a manteiga. E depois vamos colocar também o parmesão. A quantidade do parmesão em cada camada você que decide, tá? Se você gosta bastante de parmesão, pode colocar um pouquinho mais, não tem problema. A última camada nós não vamos colocar nem a manteiga e nem o parmesão. Quando chegar nesse passo da última camada, nós vamos cobrir com um plástico e vamos levar para descansar na geladeira por 15 minutos. É importante que essa massa pegue uma certa consistência na geladeira. Passados 15 minutos, nós vamos colocar um pouquinho de farinha na mesa e vamos tornar a abrir essa massa. Como se fosse uma pizza mesmo, vamos deixar uma pizza bem grandona. Olha que massa boa para trabalhar, gente. Como que ela desliza facinho. Quanto mais geladinha ela tiver, mais fácil vai ser para fazer esse trabalho, tá? Então, assim, 15 minutos, mas se sentiu que ainda precisa ficar um pouquinho mais, pegar um pouquinho mais de consistência, não tem problema passar. Depois que nós abrimos a massa bem grande, nós vamos pegar um cortador de pizza e vamos dividir essa massa em 16 partes, como se nós estivéssemos realmente cortando uma pizza. Primeiro faz 4, depois 8, depois 16. Então a nossa receita de croissants vão render 16 croissants. É de tamanho médio. Se você quiser um croissant maior, você divide em menos quantidades. E se quiser rechear também essa parte de dentro dele, também dá. Mais adiante eu vou fazer uma outra receita com ele recheado mesmo assim, enroladinho e recheado. Aí na borda, olha só como é que eu fiz. Você abre com o próprio cortador da pizza uma pontinha, que é para facilitar ele enrolar e ficar com esse formatinho do croissant. Olha lá de pertinho, gente. É muito fácil de fazer, é um processo muito simples, não demora nada. Agora nós vamos levar para fermentar por mais 30 minutos os nossos croissants. Passado 30 minutinhos, olha como é que eles já cresceram. Nós vamos pincelar uma gema com um pouquinho de leite frio, para dar aquela corzinha douradinha e também para ajudar a colar o nosso parmesãozinho que vai em cima, tá? Nós vamos fazer isso em todos os croissants. Esse ovo não vai alterar o sabor, não vai ficar com gosto de ovo não, tá? Esse é o resultado final, nossos croissants já assaram,
Ficaram super saborosos. Eu espero muito que vocês façam, que vocês gostem. E voltem aqui no canal para me contar o que vocês acharam. Beijo, gente. Tchau.